Olá, bem-vindo ao nosso curso de Revolução Francesa, o nosso curso de aprofundamento sobre esse que é um tema muito caro, muito importante para o nosso conteúdo todo. Essa é a nossa primeira parte, então, como eu já disse na introdução do módulo, nós vamos ver antecedentes e nós vamos ver o período que permeia todo esse preâmbulo para a criação da Revolução Francesa. Mas para isso queria resgatar com vocês algumas ideias aqui de conceitos, né? Quando nós tratamos a Revolução Francesa de um ponto de vista didático e geral, a Revolução Francesa é tida como a quarta e última grande revolução burguesa, de bases burguesas, que nós temos no mundo moderno. Lembrando que a época moderna é aquela do final da Idade Média, né, a partir de 1453, até a Revolução Francesa, efetivamente, 1789. Então nós temos aí esse período moderno, historicamente falando. Burguesia. A burguesia ela é muito confundida em vários meios nossos de entendimento como algo ligado apenas a comerciante. De certa forma, nas suas bases iniciais, lá na Idade Média, a partir das feiras medievais, dos burgos, ela sim teve uma participação econômica muito forte. Logicamente que toda a história da burguesia tem vertentes muito fortes ligadas ao motor econômico, às pretensões capitalistas de desenvolvimento do meio de produção. Sim. Só que, à medida que ela vai ganhando corpo, à medida que a burguesia vai tomando poderes estruturantes na sociedade, ela vai adentrando a outras áreas que está para além da economia, como, por exemplo, a filosofia iluminista. Então, entender um pouco o que é burguesia juntamente com um pedaço do iluminismo é fundamental para a gente fazer aqui uma análise estruturante aqui já de início, né? Então, lembrando, burguesia se forma na Idade Média, eles eram atravessadores, eles eram as pessoas que conseguiam fazer com que um comércio efetivo voltasse à cena da Europa, que estava muito enfraquecido durante todo o período do medievo. O comércio é forte nas estruturas da Idade Antiga, até a queda do Império Romano, e na Europa Ocidental fica muito enfraquecido esse comércio. A burguesia vai reacender de certa forma isso. E por quê? Por causa de uma invenção humana. Num outro curso, aliás, em outros cursos tantos, eu gosto muito de citar uma frase do Marshall McLuhan, um grande estudioso das comunicações do homem, né, do século XX, é o cara que criou, o teórico que criou a ideia de aldeia global. McLuhan falava o seguinte: os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Uma ferramenta criada pelo homem na Idade Média, que foi a charrua ou o arado puxado por animal, recriou as novas estruturas sociais da Europa, pois aumentou a produção de alimentos, aumentou o excedente de alimentos, logo aumentou o comércio como um todo, deu mais qualidade de vida, as pessoas estão morrendo menos, então temos também um aumento populacional. Então as ferramentas recriam realmente os homens. Dentro desse período como um todo, a burguesia aparece justamente nesses entrepostos de trocas comerciais, que em muitos casos foram os escambos. Eu te dou uma saca de trigo, você me dá, sei lá, 6 galinhas, um bode e 3 bezerros. O escambo funcionava então como essas trocas equivalentes de produto. A burguesia entra justamente aí e ela ficava com um pedaço de produção de cada uma, até que o dinheiro foi começado a circular, primeiro como cartas de crédito, muito principalmente pensado e estruturado pelos judeus europeus, né, que vieram com essa novidade a respeito dessas trocas. Essas cartas de crédito, de certa forma, já existiam antigamente, na Idade Média também. Os cruzados eram pessoas que davam essas cartas de crédito, né? Você depositava na Europa, sei lá, 4.000 moedas de ouro, eles cobravam juros, você levava uma carta com um sinete dos cruzados, a hora que você chegava em Antioquia, São João Acre, Jerusalém, você trocava essa carta
pelo mesmo depósito de ouro que você tinha deixado na Europa. Então, as nuances econômicas, elas começam a tomar uma estrutura e uma formulação muito poderosa, muito grande dentro da Europa, nesse momento da burguesia, já na Idade Média. E ela é como se fosse uma sombra. A burguesia está sempre orbitando em torno de dois grandes poderes. O poder maior, que é a igreja, e o outro poder, que é o poder temporal dos reis. Então ela está sempre aqui. Ela não é serva, ela não é vilão, que são os moradores das vilas, não confundir com o bandido da história. Não é nobre, não é clériga. Ela orbita nisso daí, mas sempre beliscando algo que pudesse dar um aprofundamento da sua economia. À medida que a história da humanidade ocidental, europeia, vai se desenvolvendo, a burguesia vai tomando cada vez mais corpo e poder nessas estruturas europeias. Até o fato de que começam a acontecer movimentações novas da economia, chamada de mercantilismo, cuja base central é o acúmulo de metais preciosos e pedras preciosas, chamadas de metalismo, criadas pelos reis absolutos. Só que o interessante é que o rei absoluto cria, só que quem vai colocar na prática o mercantilismo, esse metalismo, será a burguesia. Isso vai fazer com que ela possua um poder muito maior cada vez mais. E não vai ser à toa que, graças a esse poder acumulado por décadas e séculos, ela vai chegar lá para frente e dar um tchau, vai arrebentar essas estruturas absolutistas que criaram esse poder para ela, né? Em outro momento eu já disse a famosa frase do Marx, que toda a estrutura nova de organização social possui nela mesma o germe da sua destruição. Os reis absolutos, ao criar o mercantilismo e dar à burguesia a empresa do mercantilismo, estão criando a própria cobra que vai picá-los e matá-los no futuro. Então aqui a burguesia começa a tomar um corpo maior quando o grau de riqueza das nações europeias muda de terras para comércio, mercado, compra e venda de produtos e acúmulo de metais preciosos e pedras preciosas. Agora, atenção a um aspecto aqui. Com essa alteração de poder, agora sinônimo de riqueza não é apenas terra e sim também comércio, economia ultramarina, nós temos a diminuição do poder daqueles que detêm os títulos de terra, a nobreza, em detrimento ao aumento da burguesia. Então, um grupo político medieval muito forte, que também continua sendo forte, só que em menor escala, durante a Idade Moderna e um pedaço da contemporânea também, mas perdendo estruturas para aquela classe social ou aquele estado, aquele estamento das bases medievais, que é a burguesia. O que é interessante é que essa burguesia, nesse início da sua formação, nesse início do mercantilismo, ela não explode de poder e de riqueza porque existe um freio de mão contra ela, que é a Igreja Católica. Que não é que a Igreja proibia o lucro, ela proibia o lucro, a usura, ou seja, o lucro exagerado. Ela não proibia as ideias de lucro. Porém, a burguesia, vendo a potencialidade do que ela tinha na mão, da sua economia fervilhando, ela queria cada vez mais lucro. Só que a Igreja Católica puxando o freio de mão. Então, essa formação inicial da burguesia é muito tensional, porque ela tem um controle muito grande com a mão da Igreja Católica. Porém, a partir do surgimento do protestantismo em 1517 com Lutero, isso não quer dizer que outras estruturas contra o governo da igreja não tivesse já no século XIV, com John Wycliffe, John Hus, século XV com Savonarola, por exemplo, dentro da própria Igreja Católica, lá na sua Fogueira das Vaidades, em Firenze, e depois com Calvino e Lutero. Só que Lutero é um cara que vai fazer
a base do rompimento com a Igreja Católica, quando, em 517, ele fixa na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, tirando muito do poder estruturante da Igreja Católica e fundando uma nova identidade, que protestava justamente contra isso que ele chamava de alguns abusos da Igreja Católica, como simonia, como as vendas das indulgências, a ideia que ele tinha que o Vaticano era um grande balcão de negócios, enfim. A burguesia então começa a ver que ali naquela estrutura política religiosa existe uma luz para nós amplificarmos as nossas práticas econômicas, os nossos lucros e os ganhos. E é por isso que nós temos a burguesia cada vez mais apoiando e migrando reis, príncipes e estruturas governamentais protestantes. Porque no protestantismo você é salvo pela sua fé, é salvo pela leitura e crença nas palavras das Escrituras Sagradas e não apenas pelas obras e fé, como a Igreja Católica também traz. Então, basta você dobrar os seus joelhos e seguir a palavra que você está salvo, a sua alma não está danada, o seu espírito está nos reinos dos céus, no reino de Deus. Então, a burguesia vê aí uma chancela muito grande. E isso que torna interessante essa análise, porque são nessas estruturas protestantes que a economia vai atingir estruturas altas e o capitalismo vai ser desenvolvido, como eu disse no nosso curso introdutório das revoluções burguesas. A grande obra do Max Weber, chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, nos explica isso, que as correias da economia foram totalmente quebradas, os grilhões foram soltos para a produção econômica nas estruturas protestantes, que não via com maus olhos os feitos e os afazeres da burguesia. Então, ficamos por aqui nesse entendimento da burguesia para a gente começar a construir esse grande lego que foi a Revolução Francesa. Até a nossa segunda aula. Até mais.